Oi, gente, muito bom dia. Que o dia seja maravilhoso, muita axé, muita paz. Que os nossos irmãos de luz possam estar aí, dando muita luz no nosso caminho. E hoje eu vou falar um pouquinho dos meus 5 anos para frente. Que o pessoal está pedindo muito para mim falar, entendeu? Eu vou continuar falando mais um pouquinho a partir dos meus 5 anos. Então é o seguinte, gente, com 5 anos de idade, eu morava numa fazenda, aquelas fazendas de café, entendeu? Da época do café. Então tinha uma plantação muito grande de café. Aí tinha o administrador que morava numa casa assim, não maravilhosa, mas naquela época uma casa boa, né? De madeira. E tinha várias casinhas de madeira onde moravam os trabalhadores da fazenda. Inclusive os meus pais, né? Naquela época não existia luz, não tinha luz lá, né? Essa é muitos anos atrás, não existia luz lá. E foi assim. Aí o que acontece? Vamos lá. Eu com 5 aninhos de idade, até meus 5 aninhos, eu acredito que meus pais, eles deixaram passar batido. Porque como eu fiquei doente, muito doente, por, com, com 3, 4 anos de idade, e eu era filho homem, e é o que acho talvez os que eles queriam, né? Um filho homem. Eles não perceberam, né, o meu jeito, ou não teve tempo de perceber, né? Mas a partir de 5 anos de idade, as coisas começaram a mudar, dos 5 para 6 anos. Porque a gente começa a ter jeitos e modos que já não se encaixa mais aos padrões, né, de família. Minha família é de uma família religiosa, de uma família tradicional. Minha família é muito rígida. Minha família não é daquele tipo de pessoa que gosta de gente na casa, que gosta de visita. Minha família é bem muito. O que os outros vão pensar? Se preocupa muito com o que os outros vão pensar e o que os outros vão falar. Estão mais preocupados com as pessoas do que com eles mesmos. Então, o que aconteceu? Quando minha mãe começou a perceber os meus jeitos por volta dos meus 6 anos de idade, 6 anos e pouco, ela começou a me dar uma tortura muito grande emocional. Uma tortura muito grande, entendeu? Começou a ocupar minha mente, a fazer eu trabalhar igual uma cachorra com 6 anos de idade. Naquelas épocas, na fazenda, em volta da casa de madeira, tinha calçada. Ela fazia eu pegar limão, esfregar as calçadas todas de volta da casa até ficar branco. Branco, porque minha mãe tem mania de limpeza, entendeu? Minha mãe é muito chata. Ela tem mania de limpeza até hoje, que ela é viva ainda. Até hoje ela tem mania de limpeza. E o vermelhão dentro da casa, nossa, ela fazia a gente passar cera de joelho e dar brilho até aquilo ficar brilhando, entendeu? E era uma coisa muito louca, entendeu? E eu com 7 anos de idade, eu comecei a ir para a escola, né, fazer a primeira série. E justamente com quem eu fui estudar. A única professora que tinha lá era minha mãe. Era uma escolinha que tinha lá próxima, que só tinha uma sala de aula, né? E minha mãe era professora. Nossa, fui torturada psicologicamente muito, porque minha mãe queria que eu fosse o primeiro aluno da classe, o exemplo de todos. Então foi muita reguada na minha cabeça, foi muita pancada, entendeu? E minha vida então começou a virar um inferno, entendeu? Um inferno, um inferno, um inferno. Aí eu comecei a colher café, eu comecei a carpir café, eu comecei a podar pasto, entendeu? E eu trabalhava igual, assim, na minha infância eu trabalhei muito, muito, muito. Assim, hoje eu dou muito valor à minha mãe ter botado eu para trabalhar, porque ela me deu força para chegar na idade que eu cheguei até hoje. Então eu dou muito valor a isso, muito valor mesmo a ela. Entendeu? Muito valor nisso. Mas foi uma tortura muito grande. Foi uma tortura muito grande mesmo, entendeu? E até meus 8 10 anos, entendeu? Eu vivia assim, na fazenda, sendo praticamente assim, não tinha amizade, não tinha amizade, não podia fazer amizade com ninguém. E para mim foi uma tortura muito grande, né? Muito grande mesmo. Muito grande. E morava numa fazenda. E nessa fazenda eu não tinha amigos, então eu não sabia conviver com amigos. Não sabia conviver. Então, como não tinha amigos, também meu jeito era daquela coisa, metade menino, metade menina. E eu não sabia diferenciar uma coisa da outra, até porque a educação era muito rígida mesmo. Muito rígida. E com
8 para 9 anos ou 9 anos de idade, minha mãe juntou um dinheirinho, porque minha mãe era professora. Meu pai não sabia ler nem escrever, mas minha mãe era muito inteligente mesmo. Ela era professora, era muito bonita e também era aquele jeito. Ela queria ser a melhor de todas, queria ser tudo, entendeu? Queria ser tudo, queria ser a bozona, né? E é isso, gente. Até os meus 9 anos, porque depois dos 9 anos eu fui morar pra cidade, aonde a tortura foi pior ainda. A tortura da cidade foi pior ainda porque as pessoas lá já é mais pra frente, entendeu? Aí eu saí do mato, onde não tinha contato, não tinha convívio com ninguém, para enfrentar para enfrentar a cidade grande, que era uma tortura, porque era muita criança marginalizada, muita criança sem educação, o qual eu ia ter que começar a conviver. Então, praticamente aí, se eu já estava no inferno mais ainda eu fiquei. E depois a gente continua falando sobre isso. Tá bom, meus amores? Beijos.